como já mencionamos no nosso recado, mas antes eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, louvamos e exaltamos ao Teu nome. É uma reunião, Senhor, com os diretores, com os professores do ITQ, da MQTI e a equipe da educação, aqui de São Paulo. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos capacite nesse tempo que passaremos juntos aqui. Que seja bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Queridos, primeiramente, agradecer, deixa eu ver aqui. Primeiro, agradecer a vocês pelo trabalho que os diretores, né, e os professores têm feito. Sei que alguns, talvez que não consigam acessar, mas nós estamos gravando, né, para depois apresentarmos, às vezes não vão conseguir justamente por estarem em aula do ITQ. Eu mesmo estava até há pouco, né, saí da aula, já vim aqui para a reunião. Então, para nós é uma alegria, né, estarmos envolvidos com o ensino, e creio, né, que todos que estão aqui no ensino têm essa alegria. E eu sei que surgem muitas dúvidas quando a gente está preparando as aulas, ou quando a gente está participando, né, que nós também procuramos participar, né, de aulas para podermos aprender mais. Eu ouvi uma vez e achei muito interessante a colocação, que é aprender mais para servirmos melhor. Então, a gente procura, e sempre surgem dúvidas no campo teológico. Isso é normal e podemos dizer que é salutar que aconteça, e justamente a sala de aula é o local para que haja questionamentos, às vezes de assuntos que são polêmicos, assuntos que nós não vamos tratar no púlpito das igrejas. Também existem assuntos que nós não vamos entrar neles na escola bíblica, né, porque a escola bíblica, acredito eu, né, tem uma função de apresentar mais a teologia prática, né, que é o nosso dia a dia. Então, às vezes a gente fala alguma coisinha numa aula de escola bíblica, né, mas justamente para tentar aguçar o desejo, né, do aluno da escola bíblica, para que ele faça a teologia, né, para que ele possa se aplicar. Mas eu entendo que a sala de aula na teologia é o local de debates de ideias. E, é claro, existe no debate de ideias, já está se falando, né, vai haver divergências de opiniões. E onde nós vamos consultar? Eu sei que existe muito material, bastante material. E alguns, aqueles que estão lecionando há mais tempo, claro, a tendência é que eles conheçam mais do que eu, por exemplo, que leciono há menos tempo. Mas se nós tivermos alguém, por exemplo, a ideia, né? Será que não existe alguém que seja dedicado e que tenha bastante conhecimento, que tenha um tempo, né? E que tenha dedicado boa parte da vida ao estudo teológico e que pudesse, né? Vamos dizer assim, ser um caminho mais fácil para a gente perguntar? É claro que ninguém sabe tudo. Ninguém, em nenhum momento, vai saber tudo sobre todas as coisas. Mas nós conseguimos, né, através da vivência com um professor aqui em Araras, que já está aqui conosco há alguns anos, o pastor Paganelli, o trouxe para dar aula, né, para os pastores auxiliares, os líderes das congregações, e então ele já está aqui conosco há alguns anos. E a gente conversou com ele, se ele toparia, né, esse modelo dessas dúvidas, e ele disse que sim, falou, vamos fazer uma experiência. Então, do que se trata essa ferramenta? A ferramenta se trata, nós vamos ter um grupo no Telegram, que no final da reunião a gente vai postar o link, né, para quem quer fazer parte do grupo. Também, amados, não é nada forçado, não é nada obrigado, nada disso.
é uma ferramenta que estará à disposição. Quero dizer para vocês também que antes de fazer essa reunião, de lançar isso, né, falei com o pastor Toninho, que é o nosso presidente, então, procurando fazer sempre debaixo da hierarquia, né? Então, é uma ferramenta que nós vamos ter. Então, mas eu vou perguntar lá, ele vai me dar a resposta definitiva? Depende do assunto. Ele vai apresentar, ele poderá responder como? Ele pode responder num áudio, ele pode responder num vídeo, e ele pode nos responder também com os textos, estudos, traduções. Então, ele vai nos jogar links. Vamos falar lá, eu estou tratando no IPQ a origem do mal, né? E uma tradução do versículo de Isaías 40, 29, se não me falha a memória, diz que Deus criou o mal. Então, o texto apresenta dessa forma. E aí nós temos, no mínimo, uma dificuldade, né? Com os novos convertidos, com as pessoas que estão se achegando. Então, como que nós vamos explicar isso? Isso é tratado na Teologia Sistemática 3, Teologia Sistemática 2, no terceiro ano do ITQ. Nós temos esse material. Mas, às vezes, eu quero estudar mais. Então, o que esse professor que vai aí trabalhar para nos dar material, nos dar conteúdo, para que a gente possa aprender mais para servir melhor? Ele pode nos mandar um link, pode ser que ele mande o link de um vídeo, pode ser que ele mande o link de uma tradução de um livro que nós não temos em língua portuguesa. Então, tudo isso daí é a proposta, né, para a gente poder, então, utilizar essa ferramenta. A princípio, queridos, é para os diretores e para os professores do ITQ e da MQTI. Mas não pode liberar para os alunos? Pode ser que no futuro. Pode ser que no futuro. A princípio, nós vamos com esse grupo, que é um grande grupo, mas que acaba sendo um grupo menor do que se os alunos fossem inseridos nesse momento, e vamos fazer a experiência. Vamos fazer a experiência, obter as respostas que ele vai nos sugerir. Há alguns temas, nós vamos ter a resposta definitiva, o que é sobre determinado assunto, né? Então, por exemplo, nós não somos calvinistas, nós somos arminianos. Então, existem pontos que nós, dentro daquilo que nós cremos, eu estou falando a igreja, né? A igreja do Evangelho Quadrangular. Dentro daquilo, então, nós temos uma definição, mas nós temos também que conhecer o que o calvinismo ensina. Se eu sou na linha calvinista, eu tenho que crer no monergismo. O monergismo diz que o ser humano não tem participação, ninguém tem participação na salvação. O sinergismo apresenta que o ser humano tem a sua parcela na salvação. Não é nada por merecimento. Qual é a parcela do ser humano na salvação segundo o sinergismo? Que é o que nós cremos, que a pessoa deve se arrepender e ter fé para a salvação. Então, existem coisas que, mediante aquilo que nós cremos, então nós já teremos a resposta. Mas existem outras situações que nós não vamos ter a resposta definitiva. Por exemplo, existe uma tendência hoje, né? Vou contar para vocês pelo menos de quando eu me converti. A ideia sobre a queda do homem sempre esteve assim ligado a esse pensamento, que a mulher estava lá, Eva ela comeu o fruto e Adão não estava lá. Adão estava em algum outro lugar, lá junto. Esse é o que eu aprendi. Então, na minha mente, sempre tive esse pensamento. Hoje, se você pega, por exemplo, essa Bíblia de estudo, foi lançada pela CPAD, não sei se fica invertido aí, né? Mas é a Holman, Bíblia de Estudo Holman. O comentarista, em Gênesis 3:6, ele diz, vou ler para vocês comentar. Reunião absurda e eu não consigo... É uma tendência agora a respeito desse assunto da queda do homem.
Só um minutinho para localizar aqui o comentário. Comentário de Gênesis 3:6 diz assim, ó. Como não havia morrido ao tocar o fruto, ao contrário do que pensava que Deus dissera, no versículo 3, Eva o comeu. Embora Adão estivesse com ela no momento, nada fez para impedi-la. Talvez ele quisesse comer do fruto tanto quanto a mulher, mas, temendo as consequências, usou a esposa como cobaia para ter certeza de que o fruto não causaria morte instantânea. Aqui já inverteu, né, a linha de pensamento de que Adão não estava junto com Eva no momento da queda. Aqui já se atribui a Adão, porque ele estava junto e, pior, como líder, como o marido, não fez nada para impedir. E o comentarista ainda acrescenta, né? Certamente ele queria comer também daquele fruto. Então, queridos, são questões. Agora, vamos chegar a uma definição aqui? Não, nós não vamos chegar a uma definição se Adão estava junto no momento ali ou não. Nós teremos as linhas de pensamento e, como tem uma fala também, né, que diz o consenso acadêmico. O consenso acadêmico. Agora, também nem sempre o consenso acadêmico está correto, né? O que a academia, né, disse a respeito de determinado assunto, nem sempre o consenso. Por exemplo, eu não sei se vocês, penso que a maioria tem essa informação. Quando apresenta que Saul foi consultar a pitonisa e pediu para Samuel voltar, parece que a maior parte dos estudiosos acredita que foi realmente Samuel que voltou e falou com Saul. Se você pega Bíblias de estudo, elas vão apresentar, a maior parte apresenta que foi uma exceção que Deus abriu, para quê? Para que Samuel voltasse e falasse com Saul. Então, nem sempre o que a maioria pensa está correto. A Bíblia diz que não pode haver, né, essa comunicação. Quando a gente pega lá a passagem bíblica do rico e do Lázaro, isso é muito claro, não pode ter acontecido isso. Mas, enfim, gente, a proposta é essa. Existe um modelo para essas perguntas, que nós vamos postar também na mensagem. Então, vamos dizer assim, nós vamos nos identificar. Então, eu coloquei um exemplo meu lá, né? Fernando Ricardo de Souza, do ITQ 043, Araras, São Paulo. Aí, coloca a pergunta. Em quanto tempo ele vai responder? Ele pode responder de imediato, né? Ele tem também as outras tarefas dele, né? Também professor, nós vamos ouvir um vídeo. Tá certo, Martins, o vídeo para ser passado, né? Eu pedi para ele fazer uma breve apresentação, muito rápida, e ele tem também os compromissos, então ele pode responder de madrugada, pode responder no final da tarde, mas a ideia é que tenha um retorno para as nossas perguntas. Martins, pode passar o vídeo se tiver ok. Com mudo aí também? Não está saindo áudio, Martins. No meu não está, pelo menos. O quê? Gêmeos? Paz, queridos. Como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? O pastor Fernando pediu para me falar alguma coisa, né?
em relação à minha experiência também dentro do campo da área do ensino. Eu sou formado pela FAETEL, né? Fiz teologia na FAETEL, né? É uma faculdade localizada na cidade de São Paulo. Tenho formação também no campo de História. E atualmente estou em Araras, né? Num projeto que já vai para 8 anos, né? Com o pastor Fernando e o reverendo Blocanelli ali. Então já em relação à quadrangular já temos um bom tempo trabalhando juntos, né? Fora disso eu leciono em outros seminários. Tenho trabalhado, né, com teologia já há muito tempo. Estou localizado na cidade de Campinas, né? Mas dou aula em outros seminários também. E de uma certa forma, né, com todo esse tempo a gente acaba ganhando uma certa abrangência dentro do campo da própria teologia, né? E acaba se tornando tendo um domínio mais amplo, né, dentro do possível, né, de tudo aquilo que acaba abarcando, né, a teologia. Mas eu também sou professor de grego e hebraico, né? Fiz o hebraico pela eTeacher, né, que é ligado à Faculdade de Jerusalém. E estudei grego por cerca de quase 10 anos, costumo dizer, né? E são ferramentas muito importantes, né, no entendimento que a gente tem quando você vai usar um ferramental como a exegese bíblica, né, para textos. Então, de uma certa maneira, a gente tem estado, né, envolvido com tudo isso aí. E muito da minha formação passou por a literatura, né, e leitura de muito material quando a gente começou em inglês, né? Mas para isso a gente teve que se dedicar a aprender isso, para poder conseguir abrir bem os horizontes em relação a essas questões. Amados, vamos fechar aqui. Vocês estão me ouvindo? Ou parou tudo? Aqui, Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Aqui está tudo bem, pastor. Tá. Bom, então eu gostaria só de abrir para a pastora Márcia, que é a nossa diretora estadual, para que ela tenha uma saudação também, para que nós possamos encerrar. A nossa reunião é bem básica, era sobre isso, apresentar para vocês, né, para os senhores, perdão, essa ideia, essa ferramenta, para a gente, o nome dele é Antônio Reis, tá? Professora Márcia, a senhora está por aqui, pode falar. Boa noite, paz, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim. Bom, fica aí, né, essa possibilidade, mais uma possibilidade que nós temos dentro de uma gama de ferramentas que a gente tem apresentado, né? Nós começamos com o devocional, tenho certeza que todos estão se servindo, né, do devocional, que inclusive são fantásticos, e agora essa nova possibilidade aí. Como eu tenho aprendido aqui com o pessoal da educação, né? A Viva todos juntos pela educação. Tá certo. Pastor Esther também está conosco? Se estiver, pode também dar a sua saudação, por favor. Boa noite, paz seja com todos. É um prazer estar aqui com vocês. Achei muito interessante essa ferramenta, vai
nós estamos precisando inovar, né? E graças a Deus o Estado de São Paulo, na área de educação, tem que sair com essas inovações que têm sido excelentes para nós. Como a pastora Márcia falou, no devocional tem sido maravilhoso, o pessoal da Escola Bíblica, a gente tem conversado bastante, tem aproveitado esse devocional, e para nós que somos professores, eu acho que vai ser excelente. Então, que nós possamos aproveitar, ter essa oportunidade que está sendo nos dada e que vamos à frente aí. Que Deus abençoe e obrigada pela oportunidade. Ok, queridos, então, o devocional, né, realmente, algumas pessoas têm comentado, né, que têm gostado bastante. Ele é voltado para a liderança, né, ele é voltado para a liderança, mas, é claro, dá para aplicar na nossa vida também, porque a primeira pessoa que nós precisamos liderar, né, somos nós mesmos, né? Então, muitos princípios dá para a gente aplicar na nossa própria vida, na nossa família, por exemplo, né? E também, eu ia falar de um outro ponto aqui, mas me fugiu agora. Também, bom, deixa eu lembrar até o final. A Silvia, se estiver também e quiser falar, a pastora Esther é do DBQ, né, a diretora estadual do DBQ, a Silvia é aquela que cuida vamos dizer, dos papéis, né, da papelada, ela que ajuda as pessoas, né, que às vezes têm dúvidas com o relatório, com isso. Se a Silvia estiver e quiser falar, pode falar. O Martins, eu sei que está, que é o esposo, né, que faz parte também da equipe. Talvez esteja aí, não queira falar nesse momento. Martins, eu lembrei que ia falar da Escola de Servos. Martins, mas faça você a sua apresentação aí, porque o Martins é o esposo da Silvia e ele é quem estará na Escola de Servos, amados, representando a secretaria no trabalho. A Escola de Servos terá início no próximo dia 13, que é o curso com o diaconato, né? Com os nossos diáconos e diaconistas. Nós temos mais de 300, né, inscritos para essa etapa. O professor Nelson é ele quem vai transmitir as aulas, e é importante que nós estejamos cientes, né, porque as pessoas vão perguntar, é um trabalho em conjunto, do diaconato e da educação. Martins, onde estás? Ele está com alguma situação, problema aí, né? Pastor Fernando, a Silvia. Ele está com o computador dele, mas ele está com um probleminha que não consegue abrir o áudio. Já tentou pôr o microfone e não deu certo. Mas boa noite a todos, paz seja convosco. E estamos aí em mais um projeto da Secretaria que possa acrescentar na vida, acender a luz aqui, que possa acrescentar na vida de cada um conhecimento bíblico e teológico que o professor Antônio Reis tem. É um professor excelente, nós o conhecemos, e tenho certeza que vai acrescentar muito no conhecimento de cada professor e todos aqueles que são envolvidos com o ensino da palavra de Deus. Um abraço para todos. Pastor Ok. Fernando, Senhora. algumas pessoas estão perguntando qual que é o nome da ferramenta. Aí eu coloquei assim, eu acho que a princípio é um tira-dúvida, né? É aquele da arte, que a gente postou lá. E agora? Vamos localizar a arte. A arte, tá. Que Eu lá tô tem uma localizando aqui. arte. A senhora achou fácil aí? Estou localizando aqui, pastor. Dúvidas teológicas. Ah, tá. Dúvidas teológicas. Dúvidas teológicas? Está em forma de pergunta. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Aqui. Queridos, ITQ Campinas levantou a mão. É a senhora? Quem quer falar? Sou eu, pastor. Boa noite, Pois a não. paz.
Paz. As tira-dúvidas, somente o pastor responsável vai responder as perguntas ou está aberto para os demais pastores responder também? Não, a princípio, ele vai responder. Aí depois, se nós formos debater, aí nós vamos ter que ir para um outro caminho, né? Talvez um outro campo. Vamos dizer, porque ele não vai responder, por exemplo, taxativamente, por exemplo, né? A ideia é realmente que apresente 2, 3 linhas de pensamento. Vamos pensar em algo que ocorre sempre. Pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo ou pós, né? Então, vamos dizer que ele vai apresentar essas 3 formas. Alguém vai ter essa dúvida. Ele vai colocar material lá. Sim. Aí, o senhor, por exemplo, pastor, vamos fazer uma reunião aqui para a gente debater o assunto? Aí a gente vai para um outro lugar, num outro dia, a gente pode marcar, né? Vamos debater aqui sobre, então, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento, em que momento será? Ali nós não vamos apresentar ou realizar os debates, mas nós vamos ter as informações. Mas a ideia do debate é muito importante, para a gente poder conversar e ver os posicionamentos de cada um, né? Não, sim. Então, as respostas vai estar centralizadas só nele, né? Fica até mais fácil de controlar e de ter aí um retorno mais, como o senhor falou, disponibilizando material, links que a gente possa estar agregando no conhecimento. Legal. Obrigado pela resposta aí. Correto. É isso aí. Obrigado pela pergunta. Há mais alguém que queira fazer alguma pergunta? E também, querido, vocês podem perguntar diretamente para a pastora Márcia, a pastora Esther, para a Silvia, para mim, o pessoal da equipe, e a gente pode ir respondendo também, tá bom? A ideia de colocar a pergunta no grupo é alguém falar assim, Lô, mas vamos pensar que eu tenho essa dúvida. Às vezes você vai estar transmitindo a dúvida de um aluno, e às vezes é a sua dúvida mesmo, e qual que é o problema em ter dúvidas? Ninguém sabe tudo. E se a gente coloca no grupo, o que acontece? Aí a gente está dividindo o conhecimento, né? Está dando oportunidade também de outros que poderiam ter aquela dúvida também terem a resposta. Então, não vejo problema, assim, a pessoa vai ficar chateada de pôr lá. Não, amados, dúvidas todos nós temos, né? E essa questão, por exemplo, aqui que eu mencionei de se Adão estava junto com a Eva no momento, essa é uma coisa, está mudando a perspectiva, né? Porque os homens eram mais inocentes, né? Nessa colocação aí, os homens agora passaram, a situação nossa piorou, porque ali está dizendo que Adão estava junto e não fez nada, e ainda usou Eva como uma cobaia, né? Então, mas em linhas gerais é isso. Queridos, então, mais ninguém levantou a mão aqui. Então, muito obrigado, viu? Obrigado e vamos em frente. Nós, podendo sempre, vamos nos reunir de tempo em tempo, né? Sempre é importante termos. Nós estamos no meio do processo dos postulantes. Algumas regiões já fizeram as entrevistas, outras vão fazer, estão dentro do prazo ainda. E no dia 29, a prova escrita. Lembre-se, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu sei também que existem algumas reclamações, né, feitas pelos diretores, tem chegado a mim, aquilo que está na nossa alçada como estadual, a gente tem trabalhado para poder resolver. Existem coisas que não são da nossa alçada, mas mesmo assim a gente pode tentar ajudar a resolver, né? Então, eu pedir algo assim, né, tenham mais paciência conosco, né? E, por favor, eu sei que às vezes chega um momento que a paciência esgota, né? Não tem mais. Mas aí vamos acrescentar. E a gente vai, aquilo que não é da nossa alçada, vamos tentar ajudar a resolver. A gente já fez reunião, já se colocou à disposição também para poder ajudar em pontos críticos, né, que nós estamos vivendo, que envolve, às vezes, material, às vezes entrega, às vezes falta de retorno, né, de uma pergunta que é feita. Então, a gente tem recebido essas situações e vamos orar a Deus e trabalhar também para que isso possa melhorar e ser resolvido. Tá bom? Muito obrigado. Quero fazer uma oração encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelas mais de 40 pessoas que estão reunidas aqui nesse momento, nessa reunião. E eu sei que outras
assistir depois. Eu quero, ó Deus, agradecer pela vida e pelo ministério de cada uma delas, por aquilo que elas desenvolvem no reino do Senhor, na obra do Senhor, e especificamente falando desse grupo na área do ensino. Peço a Deus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a aprendermos mais para podermos servir melhor. Peço também pelo professor Antônio, que está vindo, a Deus, para trabalhar nessa ferramenta, que o Senhor dê a graça, a sabedoria a ele também, para que possa fornecer, ó Deus, o material, fornecer aquilo que precisamos, como foi mencionado, para o nosso crescimento. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Deus continue abençoando a vida e o ministério de cada um. Um abraço, fique na bênção e fique em paz.